E aí, meus autênticos, como vocês estão? Eu estou extremamente empolgado. Sabe por quê? Porque se você já conhece meu trabalho, talvez você esteja sentado comigo ou sentada comigo um dos momentos mais importantes desse trabalho, que é iniciar mais uma vez um movimento que não para, ele só vai ganhando força e objetivos diferentes. Então, nesse momento, você está comigo começando um movimento de autenticidade no ABC Paulista. O ABC Paulista é um encontro de 7 cidades que ficam na região de São Paulo. Eu cheguei aqui há pouco mais de 2 anos e esse podcast, essas conversas, essas pessoas que eu estou trazendo aqui, são pessoas que a gente já conversa sobre muita coisa muito profunda e importante para você, no mundo. Mas eu tenho pensado que ninguém conquista o mundo sem antes ter força onde você está. Então a gente está começando um movimento aqui que é de mostrar que existem sim comércios, pessoas, propósitos autênticos nesse lugar. E através disso, dessa união, a gente vai fazer essa avalanche ir para o mundo. Talvez eu não vá chegar aí onde você está, mas alguém que está perto de mim pode chegar. E essa é a minha ideia com esse podcast. E para começar esse movimento, para começar essa fala de autenticidade, esse transbordar de conexão com pessoas e união por um propósito, eu trouxe uma pessoa que eu vou falar para vocês. Para mim, vocês já leram aqui embaixo, já viram a capa, já viram quem é, mas eu não poderia hoje começar esse movimento sem ser com ela, porque quando eu decido fazer isso para outros profissionais, eu não consigo pensar em outra pessoa para dar base, para trazer dentro da sua própria autenticidade, uma visão tão autêntica que dá liberdade ao outro, de ser quem é, de fazer como cabe ser feito da forma que você tem que fazer. Então hoje você está comigo aqui para ter uma conversa muito profunda, muito gostosa, sem nenhuma pressão, mas eu tenho certeza que é uma conversa muito gostosa. Se eu fosse você, eu já pegava papel e caneta, que eu vou parar de falar agora. E vou começar a conversar. Talvez eu volte a falar um pouquinho, mas ela vai falar mais. Eu vou tentar, juro pra vocês. Hoje, para você anotar muitas coisas aí, eu trouxe Luciana Zanon. Vamos dar um abraço. Como se tivesse visto agora. Coisa boa. Feliz demais, tá? De verdade, muito. Que bom. Tudo isso que eu falei é sobre isso que a gente tá vivendo, né? Também tô bastante feliz. Aliás, acho que a gente pode falar que tá feliz por estar vivo, né? Aí, ó. A gente tá aqui, Estamos aqui. né? E dentro dessa existência, a gente pode fazer um bocadinho de coisa boa, né? Alguma coisa que transforme aí. Luciana Zanon ligou o hidrante, aí, pessoal? Vamos lá. Por favor, se apresente para as pessoas, fala um pouco sobre você e sobre a forma que você entende que a sua autenticidade faz o que você faz ser diferente. Bom, há algum tempo já eu adoto não só Luciana Zanon, mas Luciana Zanon da Silva, né? Luciana Zanon de mãe, da Silva de pai. Então eu sou filha de uma mãe e de um pai, né? Boa. E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque o tripé ou melhor, o triângulo é a primeira forma geométrica fechada, né? Se eu tenho 2 pontos, eu só ligo uma reta. Se eu tenho um terceiro ponto, eu ligo um triângulo e é onde dá uma base. Então, é assim, acho que falar de autenticidade, em primeiro lugar, é falar de base. Sim. Sem base, eu não consigo ser autêntica. Então, meu primeiro movimento de autenticidade, eu sou Luciana Zanon da Silva. Uau. Assuma a sua base, né? Já anota aí. Né? E assumir a base é saber que a gente vem de um lugar. Né? Eu não estou falando aqui em termos de conceitos, né? Se esse lugar que a gente veio é um lugar bom ou um lugar ruim. Sim. Mas a gente veio de um lugar. Uhum. E isso é primordial para falar de autenticidade. Então, assim, como Luciana Zanon da Silva, eu fiz uma carreira executiva durante alguns anos da minha vida. E um belo dia, no processo de tornar-me cada vez mais autêntica, eu adoeço, e nesse adoecimento, um adoecimento muito mais psíquico do que físico, e foi quando eu comecei a precisar me perguntar, né, se eu estava indo para o lugar certo. Se era o seu lugar, né? Lugar neste mundo, se era um lugar autêntico ou se era um lugar formatado para cumprir um protocolo
de ter título, ter posições, ter dinheiro, ter sucesso. E nesse movimento eu falei: "Espera, não é por aí, minha autenticidade não está aí". E foi quando eu busquei outras formações, dentro dela a psicologia, que é onde é o meu carro-chefe de atuação hoje, e fora isso, N outras formações em termos, intelectuais, mas a psicologia me autentica, né. Acho que a psicologia te impulsiona no quem você é isso? Psicologia, ela só chancela quem eu sou, né, eh, ou melhor, a psicologia também chancela quem eu sou, né, então hoje eu me vejo neste lugar. Psicologia hoje para mim é um lugar que me dá muita autenticidade de poder falar e buscar todos os conceitos, conhecimentos, mas na verdade, a relação com o outro, Uhum. com o meu saber um pouco diferente, no caso da psicologia, é que me dá esse lugar. Eu acho muito legal você falar isso, Lu, porque quando eu te ouço, eu penso assim, a gente aprende desde o início que o que vai chancelar a nossa liberdade para ser quem a gente é quando a gente atingir um objetivo que outra pessoa colocou para a gente, trabalhando algo, que nem você falou, tendo condições para aí sim começar a ser a gente. Aí tem pessoas que começam a pensar que podem ser quem elas são, com, sei lá, na hora de se aposentar. Porque ela teve que primeiro construir uma obrigação que não fazia ela ser quem ela era, mas ser quem esperavam que ela fosse. Nós temos alguns papéis, né, e um dos papéis é esse lugar social, né, de repente, assim, eu sou a terceira filha Uhum, desse casal, né, e a terceira filha viva. Minha mãe teve algumas perdas, então teoricamente eu sou a caçula, porque eu sou a terceira viva, né. uhum, Mas dentro de uma estrutura de família onde vivemos situações como qualquer outra família. Então é assim, talvez aquilo que eu pudesse ter me tornado lá atrás não foi viável, não foi possível. Por quê? Porque tinha papéis sociais que uhum. precisavam ser exercitados antes. Sim. Então, talvez a carreira executiva foi justamente cumprindo o protocolo desses papéis sociais, Uau, sim. né. Não Por quê? invalida essa regra, né? Não, de forma Até alguma. porque pode ser parte de uma construção. Exatamente. E é legal ter esse lugar de tranquilidade, de você sentir que não está errada por estar fazendo algo, porque a intenção é perceber até que ponto isso é saudável para a autenticidade. E por isso que eu gosto, inclusive, de falar, né, a buscar chancelar, vamos dizer assim, com o que é o autoconhecimento, se não o olhar minucioso à própria biografia. A história que eu vou usar a nomenclatura alma, né, mas assim, a história que a alma da gente escolheu viver, escolheu passar de alguma forma, né. Então é assim, como é que eu vou construindo essa biografia? Quanto mais consciência eu tenho do meu lugar, melhor eu escrevo a minha biografia. Ah, mas isso acontece como? É passe de mágica? Não, é se É autoconhecendo, um processo. né. Então é assim, o autoconhecimento é um bordão, é um jargão, principalmente hoje em dia, né, então é assim, Hum. eh, mas autoconhecer-se não é uma coisa fácil, é uma coisa delicada. Por quê? Porque quando eu conheço aquilo que me fortalece, uhul, vamos lá. E quando eu conheço aquilo que me enfraquece? E quando Sim. eu conheço aquilo que realmente tira, né, eu brinco que é a kriptonita do Superman, Uhum. né. E quando eu conheço as minhas kriptonitas, que eu faço com ela? Né, me escondo, nego. Então, o processo de autenticidade, em primeiro lugar, é identificar, para mim é identificar todas as minhas partes. E quando eu falo todas as minhas partes, não tem parte ruim. É que, na verdade, a gente, eu acho que quando a gente fala, está acontecendo um movimento de muitas pessoas falarem de autoconhecimento. É que eu também acredito, esses dias eu fiz um conteúdo, tá no Instagram, que eu dou parabéns para os 30 a mais, que nascem numa era sem nada, sem telefone, sem comunicação no grito. No meu prédio era no grito. Você acordava, e aí, vou jogar bola. Não tinha, tipo, mandar uma mensagem no WhatsApp, sabe? E aí até a gente chegar hoje que você comunica com uma inteligência artificial que te responde coisas que nem seu amigo sabe, entendeu? Então assim, você tá vindo de dois extremos. Então se você não souber quem você é nesse todo,
você simplesmente é alguém perdido porque você não sabe nem quem você é e nem para onde você vai. Então, a base hoje ela é extremamente necessária. E quando você fala dessa questão do 30 mais é interessante porque, assim, vem sempre para mim, né, na minha cabeça, assim, a cada mudança, principalmente a mudança tecnológica, vem sempre um medo atrelado, né. Hum. Vamos perder nossos empregos, vamos perder nossos lugares, tal. Gente, desde que o mundo é mundo, a evolução acontece. Ah, sim. Então, se todas as vezes que algo novo chegar, eu entrar no medo e eu viver neste medo, eu perco muito tempo com isso. Sim. Então, não que o medo não seja algo que a gente vá viver tanto Considerar em alguns momentos, a né? questão é o medo que me paralisa ou é o medo que me traz prudência, Uhum. né? Eu preciso por isso que identificar, eu acho que a palavra identificar é assim: "O que está acontecendo comigo agora? Estou com medo. Medo do quê? Aonde vai levar esse medo? De que forma? Como é que eu encaro esse medo? De que maneira e quais as ferramentas que eu já tenho para trabalhar?", Sim. né. Fazendo uma parte aí nessa questão, a semana passada conversando com uma cliente, ela me escreveu assim: "Não pode falar?" Eu falei: "Posso". Ela falou: "2 minutinhos. Acabei de viver uma situação que me remeteu a 23 anos atrás". Aí eu dei uma respirada, eu estava com tempo curto, não daria para esticar muito para ajudá-la a elaborar alguma situação, eu só fiz para ela: "Me sinto impelida a te convidar a perceber que em 23 anos já tem muitas coisas que você sabe diferentemente do que você conhecia lá atrás". Ela só escreveu assim para mim: "Valeu, era tudo que eu precisava". Porque é reconhecer que nesses 23 anos, ela não é mais a mesma pessoa. Ah, sim. Então, quando a gente identifica, é isso que eu quero te dizer, Uhum. né, tem um lugar de identificação. Uhum. Então, eu identifiquei que fui engatilhada numa situação qualquer, Uhum. me remete a algo lá de trás, mas eu não sou mais essa lá de trás. Já mudei nisso, né? Mudei. Eu já caminhei um bocado. E às vezes o que a gente precisa é só ser lembrada sobre isso. Alguém falar: "Olha, percebe que sim, isso aconteceu, é verdadeiro na tua história. Uhum. Na tua biografia, esse aspecto realmente aconteceu, mas você já caminhou 23 anos à frente. Ou seja, você está viva, você sobreviveu sobre aquele fato". E também é sobre considerar porque assim, eu me peguei em outro lugar, na hora que você falou sobre isso, sobre ela reconhecer que ela tem 23 anos de experiência, eu me peguei em outro lugar. Quando você falou disso, olha que louco, eu falei assim: "Cara, ela está preparada para responder melhor do que com 23 anos atrás". Exato. Porque mas você também você explicando me levou nesse outro lugar. Ela viveu 23 anos, não é mais o mesmo lugar. Então assim, depende da situação de cada um, você vai, cara, eu preciso, por exemplo, é um processo, uma resposta profissional que, mais uma vez, alguém chegou para mim e falou: "Olha, isso que você vai fazer é perigoso". Eu vou falar por mim. Hoje, quando eu falo para você assim: "Lu, cara, eu tô indo para um lugar, estou começando um movimento no ABC". Se fosse antigamente, eu sentaria com 3, 4 pessoas e falaria assim: "E aí, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Pô, eu queria falar um negócio com você". Não que eu não deva fazer isso, mas você vai entender. Eu falaria assim: "Beltrano, eu tô pensando em fazer isso". Só que a pessoa, lá atrás, falaria para mim assim: "Burrice. Vai perder tempo, não tem nada", porque ela não está inserida no todo. Então, esses 20 anos, esse período a mais que eu vivi, me ensinou, me ajudou a construir maturidade para responder diferente essa situação. Diferente de hoje, com 33 anos, eu não converso com essa pessoa, por exemplo, mas sei que preciso estar com pessoas próximas a mim que eu preciso conversar sobre isso. Então a vida me ensinou a escolher melhor algo que potencializa. Também poderia me ensinar a escolher melhor algo para avaliar se fazer ou não fazer, entende? Entendo. Bem, eu acho que uma coisa fácil de compreender como um exemplo, Caio, é o esporte. Uhum. Ou aprender a tocar um Um instrumento, instrumento. tá. Primeiro parte do desejo. Eu tenho Uhum. desejo de, sei lá, saltar de vara ou aprender a tocar um cavaquinho. Uhum. Esse desejo ele precisa ser forte o suficiente para me impulsionar uma ação.
Uhum. Mas não quer dizer que a minha primeira ação, minha primeira aula, seja de salto ou seja de tocar um cavaquinho, eu já vou ser exímio Adoro. saltador ou exímio tocador de cavaquinho, A Luciana brigou hidrante valendo aí, hein? né? Então é assim, quando a gente reconhece que a vida ela é feita por etapas, Uhum. né? Eu não posso exigir de uma criança de 2 anos que ela pense como uma de 3, e olha que é um espaço apenas de 1 ano. Uhum. Né? Então, assim, quais são os estágios que a gente vai reconhecendo? Então, voltando nesse exemplo de 23 anos, era algo tão interessante, tão pequeno, porque assim, ok, nós temos momentos difíceis da nossa vida, momentos traumáticos da nossa vida, mas uma primeira noção que nós precisamos ter é reconhecer que eu cheguei aqui, eu estou hoje aqui falando com você. Então, pode ser que uma palavra, uma situação, imediatamente eu seja remetida em alguma situação que me Uhum. traga pânico, medo, ou vergonha, ou qualquer coisa que me vulnerabilize. Uhum. Mas eu preciso saber que aquilo está lá atrás e que eu estou aqui. Uhum. Então, então a gente esquece. Não, a gente não esquece nada. Minha biografia está lá, ela é impressa. O que eu aprendo é olhar para ela com honra, com Uhum. respeito e principalmente com consideração de tudo aquilo que eu fiz para transformar aquele momento na minha vida. Esse processo que você está dizendo, quando a gente faz um mapa do autêntico com as pessoas, o mergulho para elas, a resposta maior é: nossa, eu não tinha noção do tanto que isso tinha a ver com o que eu faço, com quem eu sou, para onde eu estou, para onde eu vou. Eu acho que falta esse respeito com a sua própria história mesmo. Então, e olha que interessante, né? Quando a pessoa vem e fala com você, e eu passei por esse processo, então eu Foi um posso desafio incrível. dizer, né? Então, assim, quando você passa, nós somos as primeiras pessoas que estão se escutando. Então, assim, o que que eu realmente estou querendo passar para o cara? O que que realmente estou querendo passar para as pessoas quando eu Hum. estou falando? Então, o primeiro movimento de autenticidade é para consigo mesmo. Uhum. Então, é assim, será que eu estou me ouvindo? Será que realmente eu acredito no que eu estou te falando? É, porque é exatamente essa sensação que eu tenho às vezes. A pessoa, eu até brinco quando a pessoa vai, eu quero saber como é que funciona o mapa, porque eu quero fazer, mas eu não sei o que eu vou te falar. E é perceptível quando ela começa a falar, ela realmente não está considerando ainda. E quando ela recebe a resposta porque é um processo que, só para as pessoas entenderem que estão ouvindo. O mapa são 3 encontros, que hoje a gente faz um mergulho na história, estrutura o posicionamento em cima disso, e por último, a gente dá um planejamento para a pessoa executar. A Lu passou por esse processo, hoje também a gente cuida do posicionamento dela, então tudo que você vê na rede eu tenho a alegria, a honra de poder auxiliá-la. Então esse primeiro mergulho na consultoria para a gente entender a história, a pessoa ela fala tanta coisa que quando ela recebe a resposta ela fala assim, cara, eu não considerava as minhas, vou parafrasear, eu não considerava o que eu tinha de potência e força. Uma das coisas que eu trabalho muito com os meus clientes quando chegam é, dependendo do que eles trazem, se for uma questão, por exemplo, profissional, primeira coisa que pergunto: há quanto tempo você não trabalha o seu currículo? Nossa, faz tempo, tal. Então, vamos deixar uma liçãozinha de casa aqui? Atualizar currículo. Mas para atualizar currículo, você vai pegar todos os cursos que você fez, todas as vivências que você Sensacional. experimentou, todos os trabalhos e tal. E assim, o convite que eu faço para o meu cliente é assim: não seja tímido, seja verdadeiro naquilo Uhum. que você está escutando. E geralmente, quando vem, né, a próxima, o próximo encontro, a fala é: nossa, eu não lembrava que eu tinha feito tudo isso. Eu não lembrava que eu tinha construído toda essa experiência. E eu gosto dessa coisa do eu não lembrar. Por quê? Porque o mundão, ele convida a gente a não lembrar de quem a gente é. Muito. Então, o que que é ser autêntico? É sempre se lembrar de quem você é. Lembra do Rei Leão? Né? Tudo isso que o sol toca um dia será meu? Sim, mas lembre-se de quem você é. E na verdade, ele desafia você a não lembrar de quem você é
e desafia você a, por impulso, tentar ser o outro porque você é capaz. Então ele põe você num lugar, num desafio de consciência extrema. Então, isso que a gente está falando aqui, que você está deixando como base da base, é a base, é o triângulo da autenticidade. Reconhecer a identidade não é só saber das suas potências, mas primeiro de onde você vem. E aí, partindo de onde você vem, sempre estar consciente desse currículo. Eu acho isso muito legal. Eu tive uma experiência com isso, uma pessoa que trabalhou com a gente, saiu do nosso, da produtora na época, não era uma agência, né, era uma produtora audiovisual, saiu da produtora e foi trabalhar numa empresa multinacional, incrível. E aí passou, tudo foi muito legal. E aí, esses dias, conversando com ela, ela veio me falar como foi a experiência da entrevista. E aí, porque a gente ia fazer uma palestra junto, inclusive ela vai vir aqui também no podcast, e aí ela mandou o currículo dela. E quando eu li o que ela, a nossa empresa, dentro do currículo dela, o que ela participou com a gente, o quanto tinha construído nela, e por construir nela a gente também viveu junto, eu falei, caramba, eu não tinha consciência do tanto que esse processo que a gente estava vivendo junto esticou a gente. Então a pessoa que estava vendo a gente, cara, isso é um exercício muito legal de se fazer. Põe no papel esse currículo, é o que a Lu falou. Põe no papel. E a palavra que você traz, né, legal, é assim, esticou a gente, né? Uhum. Alargou a visão que eu tinha de mim mesmo, né? E geralmente, quando a gente está dentro de um mundo protocolado ou modelado, Uhum. a gente tem a tendência contrária, é encurtar a visão que a gente tem da gente, Sim. porque a gente está fazendo um esforço para caber dentro de um modelo. Uhum. A autenticidade, para mim, não combina com isso. A autenticidade, para mim, é também viver as minhas impermanências. Eu não sou algo permanente, eu sou algo mutável. Uhum. Então, assim, ontem eu dormi com uma ideia, hoje eu posso acordar com essa ideia muito melhorada. Ah, já mudou de ideia? Não, eu melhorei a minha ideia, Uhum. né? Então, quando a gente estica, tem uma frase do Pequeno Príncipe, né, escrito pelo Saint-Exupéry, que ele diz assim: quando alguém encontra alguém, esse alguém encontra e deixa algo, mas também leva Recebe. algo. Então, esse esticar é justamente nesses encontros, né? Tem um outro teórico que fala sobre os bons encontros, né? O que a gente retira desses bons encontros? Porque geralmente a gente acha que até aquilo que parece estar negativado, né? Eu gosto da palavra negativado, não negativo, né? É o que negativou na minha relação com a pessoa, o que pegou, o que enganchou. Vamos dar tempo para que isso também se estique para perceber o quanto eu também estava ali dentro, o quanto eu estava comprometido com aquilo. Então, é assim, nós não somos estáticos, nós somos seres dinâmicos. Eu já falei isso algumas vezes, retorno a falar. Nossa dinamicidade é que coloca a gente no mundo. Uma vez eu parei para falar com uma pessoa, Lu, isso é muito legal você falar, porque me lembrou isso. Eu sentei para falar com uma pessoa e eu falei para ela assim, olha, minha preocupação é que ela entendesse que eu estava dentro de, de várias expectativas. E eu falei para ela assim, falei, olha, tá sendo muito legal, eu tô aprendendo a fazer uma coisa de cada vez, eu tô conseguindo olhar as coisas com calma e tudo mais. Ela olhou para mim e falou assim, só não põe o Hulk na jaula. Só não põe um? O Hulk na jaula. Aí eu falei, oxi. Ela falou assim, você tá tão certo que é perigoso você afogar quem você realmente é de fazer, de ter seu impulso. E eu fiquei pensando nisso na hora, eu falei, caramba, eu tava achando que eu tava chegando tão perto que na verdade eu estava quase chegando num lugar que não ajudava também. E é o equilíbrio, né? De não sair devastando tudo com fúria, mas também ter essa organização para que as coisas não sejam comedidas no sentido de ter essa percepção. Ontem eu dormi com a ideia, eu acordei hoje, mas eu percebo, eu tô consciente, acho que a consciência de estar na sua base. E o tempo de cozimento, né? Uhum, Eu brinco também muito com essa questão do jogo do cozimento, porque eu falo assim, principalmente nas relações, né, Kátia? uhum, Então eu falo, tem relações arroz, tem relações feijão. O- a forma de fazer o cereal arroz e o cereal feijão, né, sementes, o arroz eu coloco água, óleo, tempero, sal e fogo. O feijão eu coloco água, óleo, tempero, sal e fogo. Só que o arroz, eu não preciso de panela de pressão, uma panela normal, uma tampinha semi-aberta,
O feijão, eu preciso da panela de pressão, tem tampado e o tempo é diferente. Na junção, principalmente no prato brasileiro, na junção arroz e feijão, maravilhoso. Mas os tempos de cozimento são diferentes. Então, como é que a gente junta os nossos saberes respeitando o tempo de cada um? Isso é autêntico. Eu tô ali, então assim, eu quero provar do arroz e feijão. Mas se eu exigir que o feijão seja cozido da mesma forma como o arroz, eu vou comer um feijão cru, Sensacional. né? Então, é assim, como é que a gente elabora esse estar, né? Estar nas diferenças, A receita estar, da vida, né? estar nessa diversidade tão mágica e maravilhosa que é o ser humano. O ser humano é uma maravilha, né? Mas respeitando cada tempo, cada conceito, né? Eu estou numa fase ótima de poder viver, ser avó, né? Uhum. E ontem eu estava revisitando alguns vídeos assim dos meus bebês, que eu tenho dois, né? Dois, e assim as fases lindas e maravilhosas que agora eles já falam, já dialogam, já discutem. Assim não, nona, né? Eu quero isso, nona, mas há meses atrás estava ali rolando de um lado para o outro e a gente curtindo. Então, o tempo também. A autenticidade é respeito ao tempo, principalmente ao tempo Nossa. nosso, ao tempo pessoal. Eu quero deixar aqui para as pessoas, Lu, que, ela pode, que elas tenham a possibilidade de continuar essa conversa com você no seu Instagram. Então, deixa suas redes sociais. Quer dizer, as redes vão aparecer aqui. Eu quero dizer para você que tem sido uma honra caminhar com você. Para mim foi uma. Eu estou muito feliz, gente, porque nesse momento que a gente está vivendo, acho que a gente tem tido uma parceria muito boa. A Lu tem os projetos dela que é incrível, que é o Mulheres em Face, que é um encontro ainda é um encontro presencial. Estamos trabalhando nisso para que chegue no Brasil e no mundo esse encontro, que essas mulheres cheguem próximo à Lu. Tenho a alegria da Lu fazer parte também do Menos Papo é Mais Essência, que é um projeto nosso aqui de realmente trazer essa consciência de autenticidade para as pessoas, e ela vem falando algo muito colado nisso, da base da autenticidade. Eu quero muito que você, Lu, se despeça das pessoas e convide ela, mostre para elas um pouco sobre os caminhos dela caminhar com você, fala um pouco do Mulheres em Faces, reforce isso que eu falei. Eu costumo dizer que eu gosto muito de jargões no sentido filosófico da coisa, que é assim, ó. Quando o discípulo está pronto, os mestres aparecem. O mestre pode ser um livro, um filme, um papo com um amigo tomando uma cerveja, né? Um processo terapêutico, uma viagem inesperada ou uma viagem para onde você nunca... Ou um encontro com mulheres, né? Eu brinco com essa questão do Mulheres em Faces, porque quando nós estamos junto com outras pessoas, no caso, o meu trabalho é com mulheres, então, assim, quando nós estamos juntos, a gente tem uma oportunidade de quebrar as nossas mais profundas verdades. Porque quando eu escuto a história de alguém, eu falo, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Ou quando eu falo a minha história, o outro fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, é assim, uma colcha de retalhos que vai sendo tecida, que vai sendo costurada, e vamos crescendo todas juntas, né? Então, Mulheres em Faces nada mais é do que uma grande oportunidade de trabalhar sua autenticidade, se vendo na outra. Próxima edição é em maio. Em maio, nós teremos agora 16, 17 de maio, 16, 17 e 18 de maio, na Serra da Mantiqueira. A gente começa na sexta-feira e vai até o domingo. E tem. Faça o link aqui embaixo. Você vai entrar aqui nesse vídeo que você está assistindo a gente. Você tem 3 links aqui. O primeiro para a rede social da Lu. O segundo para Mulheres em Faces. E o terceiro para o nosso e-book, que é um e-book que eu elaborei, meu, né? Não é nosso. Poderíamos ter esse e-book, vamos fazer um e-book um dia, não pensei nisso agora. Mas, mas hoje eu tenho um e-book também que chama os 10 Passos para a Sua Verdade, que são processos diários que eu escrevi, que vem desse lugar também de reconhecer e estruturar um posicionamento. Então, gente, Lu, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigada, gente. A gente uma parada muito legal aqui. Acho que é muito gostoso jogar essa semente no mundo
está começando sim esse movimento. Quando a gente fala que é do ABC, não sou do ABC Paulista e quero participar disso. Claro que a gente está aberto para ir para o mundo, mas estamos num lugar e não é à toa que nós estamos nele e quero fazer partir daqui esse movimento sim. Então você que é do ABC, se conecte. Você tem uma psicóloga incrível aqui, um fotógrafo, diretor de vídeo e estrategista digital disposto a falar com vocês sobre posicionamento, não só do digital, acho que a gente está falando aqui de vida. Isso. Então vem para perto. Vamos ser humanos, vamos conviver humanamente. Beijo, tchau!